Olá, 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 olá. Avisem aí, por favor, se conseguem ver e ouvir. Please. Botar um filtro, né, que eu não sou obrigada. Muito bom. Não vou botar que vai travar. Cadê o Croco? Ele já tá por aqui? Deixa eu chamar ele. Ok, aqui o Croco, muito bem. Vejo e ouvo. Excelente. Convidar. Não, se não rolou o filtro, que vai ficar lenta a transmissão. Hello, Boa noite, prof. boa noite. Hello. Boa noite. E aí, quanto tempo? Bastante tempo, né? Pois Bastante é. tempo mesmo. E aí, tudo certo? Por aqui tudo certo, eu espero. Por aqui e por aí. Também, tudo certo. As coisas voltando dentro da nova normalidade, né? Da atual normalidade. Mas estamos aí. Ah, sim. Para mim, pelo menos, né? Pro meu trabalho e pra minha rotina. Esperamos que se mantenha assim e só melhore, né? Pois é, para todos. Com certeza. É... Bom, vamos já começando? Vamos sim, vamos sim. Primeiramente, Então, quero bora. agradecer aí novamente o convite para participar do resgate. Acho que fundamental esse tipo de trabalho, tanto que tu exemplarmente implanta aí para nós, quanto para todos os profissionais de áreas independente da sua área, né? Como somos seres humanos, a gente está aí num turbilhão de emoções a cada semana que passa. Então, diferentes notícias vêm e vão, fake news de um lado e de outro e familiares nervosos também. Então, isso acarreta aí Uhum. um desgaste muito emocional muito grande para todo mundo e isso reflete também, né, consequentemente no nosso rendimento aí, tanto para os estudos quanto para os treinamentos. Então, eu acho que mais uma vez é muito pertinente a gente estar abordando esses assuntos de diferentes uma mesma temática, só que diferentes abordagens, né? Como tu tá Sim. convidando diferentes profissionais aí de áreas, fiquei muito feliz e grato estar participando aqui desse novo episódio aí que está lançando. Eu que agradeço por ter aceito o convite, né, Pro? Sempre junto aí, tô sempre acompanhando, sempre apoiando o nosso trabalho. Claro, tem que se unir, tem que se ajudar. É verdade. Eu não fiz essa pergunta para ti antes ali nos bastidores, mas eu aproveito e faço agora. Se a gente vai fazer um bate-papo com algumas perguntas do pessoal, se tu tiver alguma pergunta já engatilhada aí também fica a teu critério. Eu tenho algumas questões fisiológicas aqui que eu quero abordar também, que eu acho que é importante com relação tanto ao treinamento quanto ao destreinamento. O de treinamento ou destreinamento é uma palavra que existe desde que o mundo é mundo, né? Porque o treinamento e o detreinamento ele é fundamental também com o treino, né? Que é aquele famoso dar dois passinhos para trás para dar um impulso lá na frente. Então eu gosto de brincar muito com essa, essa forma assim, de expressão, mas isso existe no treinamento, né? Treinamento de alto rendimento ou treinamento físico que visa também a melhor qualidade de vida, né? E isso é importante, o de treinamento é importante. Só que ele tem um período muito curto ali, e então isso eu vou abordar também nas questões fisiológicas. Então, se tu tiver interesse Ótimo, em, em ter outro questionamento aí, senão a gente já ótimo. pode entrar nessa questão também. Não, fica bem à vontade, Croco. Vou só esclarecer pro pessoal, a gente não combinou o que a gente ia falar na live, né? Eu Exato. convidei o prof pra live, né? Expliquei vamos dizer, né, o escopo, o objetivo principal, e vou então deixar ele bem à vontade para abordar as questões, né, que ele acha mais pertinentes e as dúvidas que forem surgindo eu vou anotando aqui e mais tarde a gente passa para ele daí. Perfeito, perfeito.
Então, eu tô aqui com a minha colinha aqui, tô com o meu computador aqui do lado, então se eventualmente eu ficar virar aqui pro ladinho é justamente para isso, para poder pegar aqui o norte de toda a discussão, tá? Uhum, Então, dentro dessa base que a gente está falando sobre a readaptação, né, esse resgate ao treinamento, não teria como eu falar disso sem poder falar o que a gente entende como um treinamento, né? Então, essa que são basicamente adaptações que o nosso corpo tem para a gente poder desempenhar algum tipo de função, né? Uh, e como a gente está aqui norteando nossos estudos para o concurso, independente de qual seja, né? Mas a gente está mais especificamente para a PRF, dentro da tal realidade, né? De ter sido cancelado, ou melhor, reagendado, né, a prova. Então uhum, isso tem influenciado, como eu disse lá no início, né, tem influenciado negativamente, né, e não positivamente como, ao meu ver, deveria ser inicialmente. Mas quando se protela demais, também causa isso, né? Causa essa ansiedade, causa esse desgaste, já que já está tanto tempo estudando, muita gente já está querendo passar para uma próxima etapa, como é a parte física. Eu entendo que isso realmente é importante a gente se reorganizar, né? E isso é difícil, né? Ainda mais quando a gente tem uma demanda muitas vezes financeira também envolvida, né? E aí a gente abre mão de várias coisas, de vários fatores, de estar perto da família, estar aquilo ali para poder ter um período que tu vai desempenhar um papel importante, né? Realizar uma ação importante, e aí isso acaba tendo que mudança de planos. Então eu acho importante também que a gente tente buscar sempre estar mais preparado para as adversidades, né? É muito fácil a gente estar preparado para algo que a gente acredita que vai acontecer. Ah, vai acontecer daqui 2 semanas, então eu já estou preparado. Agora, as adversidades são realmente o que nos fortalece, né? Então, dessa forma, eu já trago finalizando essa frase já abordando já a questão de treinamento, né? Então, o treinamento, basicamente que são estruturas, né? E aí tu pode estar, nós podemos estar elaborando isso como uma estrutura de treinamento físico, né? Mas também se encaixa o treinamento de estudo, né? Então, nada mais é do que estratégias que tu vai aplicar para que tu possa estar fortalecendo o teu conhecimento ou o teu corpo, né? E aí, então, tu vai desenvolvendo habilidades, digamos assim. E eu vou trazer esse primeiro relato se a gente pudesse imaginar que pessoas que não têm aptidão física, ou quase nenhuma aptidão física, né, ou muito baixas, né? Então, as pessoas que são sedentárias ou que nunca praticaram algum tipo de atividade, então essas pessoas, elas estão com condicionamento muito baixo. Que infelizmente é uma realidade né, comum, principalmente do pessoal concurseiro, né? Então, o pessoal, infelizmente, ele tem que abdicar ali do seu tempo, uma boa parte do seu tempo para estudar e trabalhar muitas vezes, e não sobra tempo para treinar. E isso, como a gente disse lá nas nossas primeiras lives, né, do outro episódio, infelizmente acaba se tornando uma bola de neve. Se a gente consegue identificar que o treinamento ele vai trazer várias melhorias na tua função fisiológica, ele vai te trazer um resultado muito significativo para os teus estudos, né? E então, se tu primeiro pensar que se tu tá mudando, tu tá buscando uma mudança na tua vida, que é o concurso, tu tem que fazer essas mudanças primeiro contigo, né? Então, tu vai ter que mudar a tua rotina de vida buscando aquele objetivo, e não o contrário. Depois que tu alcançou aquele objetivo, tu vai querer mudar. Não, aquela mudança tem que ser devagar e constante, né, para que tu possa alcançar aquilo lá. E o treinamento também é a mesma coisa. Então, se hoje tu te matriculou em uma arte marcial, uma musculação, que seja qual o estímulo que tu está procurando, a partir daquele momento, né, a gente pode dizer isso, a partir daquele momento tu está mudando a tua vida, né? A gente pode não perceber isso como uma mudança, né? Até tu chegar no ambiente, tu pisar com os teus pés lá e tu começar a fazer parte daquele ambiente. Eu digo isso para meus alunos. No momento que tu te matriculou na academia, seja musculação, funcional ou uma arte marcial, a partir daquele ali, tu tá mudando, tu tá se tornando uma outra pessoa. Um novo Marcos, uma nova Morgana está nascendo a partir daquele dia ali, justamente porque daí tu está buscando experiências novas e levando o teu corpo a um próximo nível. Tem uma frase muito interessante, né? Só que eu gosto de pegar só os detalhes cortados e encaixar dentro do que a gente está falando, que é o que assim, tudo que tu fez, estudou, trabalhou, construiu, te levou até o momento presente.
para que tu possa ir para um próximo nível, para que tu possa ir agora, chegar no próximo dia com um resultado melhor, tu vai ter que fazer mais coisas. Então, se tu chegou até aqui, ao 10º andar, digamos assim, com toda a experiência que tu teve na tua vida inteira, tu vai precisar agora muito mais, ou pelo menos um pouco mais, para poder chegar no 11º andar, digamos assim, entende? Então, tudo que tu fez na tua vida valeu para tu chegar até o dia de hoje. Agora, pro dia de amanhã já não vale mais. Então, pro dia de amanhã tu vai precisar de mais experiências, mais Uhum, rendimento, entendeu? E uhum, isso a gente consegue usar em qualquer tipo de etapa da nossa vida, né? Claro, a não ser que você esteja satisfeito, né, com a vida que você está agora, que você não quer evoluir mais, não quer melhorar mais, uh, beleza. Então você não precisa ir para o 11º andar. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui hoje, de certa forma, são pessoas insatisfeitas. E eu não trago essa palavra insatisfeita como uma coisa ruim, mas insatisfeitas porque eles querem mais, querem atingir um outro objetivo, querem chegar num próximo nível, querem se manter motivadas. Porque quando tu trouxe isso do resgate do corpo, eu entendo que o resgate do corpo está totalmente associado à mente também. Então a gente não tem como atingir um nível de condicionamento, um nível de força, um nível de aptidão física, se a tua mente não te permitir chegar lá. Porque se a tua mente não te permitir chegar lá, teu corpo também não vai chegar. Então a tua mente é a primeira coisa que tu tem que condicionar. Então por isso que eu gosto de usar essa questão de falar que quando tu entrou num ambiente novo, uma academia, uma arte, uma habilidade nova que tu quer desenvolver, a partir dali tu já é uma nova pessoa. Porque tu te deixou participar para ganhar uma experiência nova, né? Tu tá se desenvolvendo. Então tu tá se tornando uma pessoa diferente ali. E é isso que vai te levar a um próximo nível. uhum, Vão ter momentos aqui que eu vou estar falando mais algumas questões fisiológicas, porque é impossível eu não abordar essas questões fisiológicas, mas eu também vou estar trazendo essa questão do bate-papo. Então tu pode interromper aqui se uhum, for necessário, tá? Se tu uhum. bem quiser. Eu tô anotando, viu, pessoal? Por isso que eu tô cabeça baixa. Vou botar no nosso relatório depois. Maravilha. Então tá. Basicamente assim, eu vou falar sobre umas questões básicas de treinamento, tá? Então são com relação ao treinamento, para que a gente possa desenvolver habilidades ou para a gente possa melhorar nosso condicionamento, a gente precisa, digamos assim, conquistar algumas etapas, né? A gente precisa vencer algumas etapas. E dentro dessas etapas existe algo chamado princípio biológico. E isso serve para todas as pessoas. Então, o primeiro princípio biológico dentro de um desenvolvimento, um treinamento, é a sobrecarga. Tá? Então, dentro da sobrecarga, a gente pode falar que pode ter outras variáveis, que é volume, intensidade, tal, que são mais específicos mesmo dentro do treinamento. Tá? A especificidade, tá? A especificidade nada mais é que o tipo de estímulo que tu vai estar aplicando dentro daquilo que tu quer atingir. Vamos supor, o PRF. Quais estímulos que eu tenho que procurar fazer para que eu possa alcançar os níveis aceitáveis para poder passar no concurso? Então, aí tu vai ter que trabalhar o teu condicionamento cardiovascular, vai ter que trabalhar a tua força, vai ter que trabalhar a tua flexibilidade. E, então, isso nada mais é do que a especificidade que tu precisa ter para poder alcançar teu objetivo. Tá? O terceiro é a variabilidade. Tá? E o último é a individualidade. A variabilidade, esse é um conceito que às vezes as pessoas não conseguem entender claramente. Tá? A variabilidade nada mais é do que, se nós formos pensar que isso é um indivíduo que a gente está avaliando, uma pessoa só, esses 4 pontos a gente vai avaliar dentro do trabalho que ela vai estar fazendo. Se a gente for avaliar uma pessoa que já teve algum tipo de experiência na infância dela, de treinamento, ou até aquela pessoa, aquela criança raiz que subia árvore, pulava morro de areia, que corria, a infância dela toda foi muito ativa, ela vai ter essa questão de variabilidade dela, digamos assim, uma certa vantagem quando ela estiver trabalhando para buscar algum rendimento, né? Para buscar um alto rendimento ou, de repente, até para fazer os exercícios para PRF, né, para o concurso. Porque é toda essa vivência que ela teve na vida, como a gente falou lá atrás, todas as experiências que tu teve que te trouxe até aqui, entendeu? Então, todas aquelas experiências que tu teve vai te condicionar a ter uma não só uma velhice, né, mas um momento presente mais adequado, né? Então, tipo assim, para uma qualidade de vida melhor. Então, quanto mais ativo tu for, melhor vai ser isso. E isso não é uma falácia, pessoal. Isso não é o que o Croco está dizendo. Isso é uma questão fisiológica. Isso fica lá dentro do teu RNA, do teu DNA, lá na célula. Então, toda essa informação que tu teve, toda essa vivência que tu teve de treinamento, de adaptação,
isso fica dentro da tua célula, toda essa informação. E isso fica por muitos anos lá. Algumas jamais saem, mas com relação ao treinamento, geralmente fica até 15 anos. Então, muitas vezes a gente vê alguns experts que falam sobre essa relação, dessa adaptação que a gente tem de ficar um tempo parado e depois retomar as atividades, que é como se fosse uma memória muscular. Esse nome eu não gosto muito de usar esse nome, mas a maioria das pessoas leigas entendem como isso, né? Que é essa adaptação que nós temos de voltar a fazer uma atividade física com mais facilidade. Seja para construir massa muscular, seja para o condicionamento geral, a gente tem essa facilidade. Isso fica 15 anos no teu corpo, ali, com essa capacidade, tá? E mais que isso, alguns estudos demonstram que não é, pode influenciar, então tem outras questões genéticas também, mas em geral foi um estudo bem grande que foi construído e se diz que é 15 anos, que é o período que pode ficar ali propenso a tu ter esse resultado de retorno. Claro que isso, como eu estou dizendo, influencia todos esses fatores, né? Ali, não é uma coisa isolada só. Eu pratiquei atividade física por meus primeiros 15 anos, aí estou com 60, vou continuar tendo meu contrato. Pode ser que sim, pode ser que não, mas em média 15 anos ali, tá propenso a isso, tá? Então tá, falando da sobrecarga, especificidade, variabilidade e a individualidade. A individualidade, o nome já diz, né, dá para entender mais ou menos, que vai muito de cada indivíduo, né? Então vai relacionar o gênero, vai relacionar a carga genética, principalmente essa pessoa, tá? E em alguns casos até a região onde ela vive, né? Então o meio externo também vai favorecer ou não ela a ter um rendimento melhorado ou não. A gente pode até falar sobre uma coisa bem básica, que é até a altitude, né? Então, povos que vivem boa parte da sua vida em altitudes muito elevadas, eles têm uma questão de cardiorrespiratória melhor do que um povo que vive no nível do mar. Então, eles têm uma condição cardiorrespiratória melhor. E até relação como é que eu vou dizer, anatômica, né? Pulmonar e do coração dela, né? Anatômica, a estrutura dela pode se verificar que é um pouco diferente, assim. E isso é muito interessante, né? Porque vai bem de acordo com o que a gente está falando, essa adaptação do nosso corpo à nossa realidade, né? E como o treinamento também pode influenciar positivamente nisso. Tá, falamos desses detalhes dos princípios biológicos, né? Que acho que não tem como começar a falar sobre treinamento sem poder falar deles. E aí a gente entra, então, dentro do ciclo do treinamento. Basicamente, o ciclo de treinamento é o que precisa ser seguido para que a gente possa dizer que tu está fazendo uma parte do treinamento, né? Então, primeiro é o período, né? A gente pode avaliar o período, então, e aí pode abordar, seja o período tempo máximo que tu vai treinar para um objetivo, que aí a gente pode avaliar aqui como a prova do TRF, aí vamos dizer que daqui 3 meses vai sair o TAF. Então, tu tem esse período total, que vamos dizer que é o macro, que é o período o máximo que tu tem, até que são 3 meses, e aí tu pode dividir esses períodos para dentro desse período tu desenvolver uma estratégia melhor para que possa te adaptar ao teu treino. Existe, claro, né, como a prova vai ser igual para todos, existe um esqueleto que tem que ser seguido, né, como um padrão, para que se alcance aquele objetivo, mas aí decorrente daqueles pontos que eu falei antes, sobrecarga, especificidade, variabilidade e individualidade, pode ter pessoas que vão ter um resultado melhor ou mais rápido do que outros, né? E também pela condição atual, né? Pelo meio, né? Então, mesmo que tu tenha toda aquela experiência de treinamento toda a vida, mas tu chegou a estar com sobrepeso, com uma sobrecarga articular, ou uma questão musculoesquelética que possa te atrapalhar nesse momento, isso também vai te favorecer ou não a ter um resultado melhor lá. Então, também não é só a questão predisposição genética ou o tempo de treinamento, mas também a tua condição atual, né? E a partir daí, a gente pode falar sobre as questões de como o treinamento te melhora o teu rendimento, né? Então eu vou apontar aqui bem rapidamente também para não ficar muito denso, né? Então, tá, vamos lá. Dentro das adaptações de treinamento, né? A gente tem que falar sobre
Eu vou até trazer um quadrinho aqui para vocês, para ver se vocês conseguem ver, senão eu vou falando, tá? Ver se dá para enxergar isso, senão eu tento aumentar a luz aqui. Acho que agora vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui? Ou tá muito ruim de enxergar? Senão Tá eu muito falo. pequenininho. Tá muito pequenininho. Tá. Então tá, eu vou dizendo, vocês não conseguem ver, mas eu vou só mostrando para vocês. Essa primeira curva aqui de cima tem duas curvas, tá? Tem uma curvinha que sobe e uma curvinha que desce, tá? Como se fosse uma parábola que vai Uhum. para cima e uma para baixo. Então, o que está aqui no meio é o estímulo que a gente vai estar empregando, tá? E o estímulo daí ele pode ser o cardio, a corrida, pode ser a natação, pode ser o treinamento de força, tá? Então ele vai estar aqui no meio. E o que vai para cima é a nossa compensação, ou melhor, supercompensação. Tudo aquilo que vai agregar positivamente o nosso saldo, tá? Dentro do treinamento. E o que vem para baixo é o negativo, tá? Então é o que vai trazer o débito ali para nós. E o que a gente quer dentro do treinamento? Ter o melhor rendimento, ter uma curva positiva, né? Então, o que a gente tem que entender o mais básico dentro do treinamento, tá? Que tudo que traz rendimento dentro do nosso corpo, ele traz um processo de anabolismo, né? Então, ele vai melhorar nosso sistema como um todo. E o catabolismo é a quebra disso, né? E aí, quando a gente fala sobre musculação, por exemplo, a hipertrofia, nós queremos cada vez anabolizar mais, né, o nosso corpo, né? Desenvolver mais massa muscular, melhorando nosso sistema imune e vários processos vão acontecendo. E aí, dentro disso, a curva de supercompensação é essa questão de a gente poder, por exemplo, treinamos durante 4 semanas ali, nosso primeiro mês de treinamento, aí a gente teve algumas mudanças iniciais no nosso corpo. A primeira que a gente consegue identificar principalmente é a questão da frequência cardíaca, por uma mesma demanda. Então, a nossa frequência cardíaca, que na primeira semana, digamos ali, nos primeiros 10 dias, para fazer uma mesma atividade, digamos que a gente tinha que fazer um agachamento e um outro exercício com uma demanda alta, uma barra fixa. São dois que têm uma demanda cardio alta, né? Na primeira semana ali, ou as primeiras 2 sessões de treino, que isso vai depender de quantas vezes por semana você vai treinar, as suas 2 primeiras sessões de treino, você chegou numa frequência cardíaca próxima da sua máxima, sei lá, 80%, 90%. No final dessas 4 semanas, início da 5ª semana, essa mesma demanda energética que tu vai ter, que é a barra e o agachamento, tu vai ter uma diminuição dessa frequência cardíaca para essa mesma demanda que tu vai ter. Então, essa é um exemplo bem claro dessa compensação ou supercompensação que a gente teve nesse período de treinamento. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade, aí vão naqueles fatores que eu já falei lá no início, né, aqueles 4 primeiros fatores, para ter um resultado melhor, mais rápido, e outras não. Então, isso vai influenciar também genética, tipo de fibra muscular e algumas outras adaptações. Mas para que vocês pudessem entender dentro do quadro, então, tu vai ter essa melhora no teu sistema muscular e cardiorrespiratório, e aí tu vai ter uma melhora na tua forma e função. O que seria forma e função? Se tu está treinando, por exemplo, força, tu vai ter uma mudança na estética, né, e na tua função muscular. Então, se tu tinha que fazer um movimento onde tu tem que levantar teu queixo acima da barra, tu vai estar desenvolvendo uma função cada vez melhor, mais próxima daquele final que tu quer atingir dentro daquele ciclo de 3 meses ali que a gente já falado que era para a prova, né? Então, a importância do treinamento de força, a importância da continuidade do treinamento, ela se dá justamente para que tu possa, a cada semana, ou depende do ciclo que tu está fazendo, a cada semana, a cada sessão de treinamento, estar mais próximo do teu objetivo, né? E o destreinamento, ou o detreinamento, ele está totalmente diretamente oposto a isso, né? Então, vai ter período de tempo também para que a gente esteja perdendo essas qualidades, digamos assim, né, que a gente que a gente desenvolveu, né? Então, a gente só perde aquilo que a gente desenvolveu. A gente não tem como perder o que não desenvolveu. A gente tem as questões fisiológicas lá, padrão, e aí abaixo daquilo ali a gente não perde, a não ser que a gente tenha algum tipo de doença que vai influenciar aí. Aí, dentro disso, né, já falei mais ou menos o básico sobre a questão do treinamento, adaptação. Também não vou me entrar muito profundo disso, eu vou falar já da parte desse treinamento, que é o nosso conceito principal aqui. Então, dentro disso, eu vou falar de um último detalhe, que é o ciclo da autorrenovação. O ciclo da autorrenovação é justamente essa... é um sistema que o nosso corpo
entende, né, dentro do treinamento. Primeira coisa, tu fez um estímulo lá. Então a Morgana foi lá para academia, fez a sessãozinha de treino dela. Nesse período de 24 horas pós a primeira sessão dela. Então assim que ela acabou a sessão de treinamento dela, ela pisou fora da academia, acabou o treino dela, já começa a recuperação dela. Então a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma diminuição da capacidade funcional de aplicação de carga, né? Aí eu digamos de carga, eu digo do estímulo que foi elaborado. Ela fez a sessão de treinamento de força dela. Então a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma diminuição da capacidade funcional dela. Por quê? Porque tu gerou um estresse, o treinamento, independente de qual seja, natação, musculação, corrida, já gera um estresse no teu corpo. Então o teu corpo entende aquela sinalização que foi feita e aí ele precisa de um tempo para poder se recuperar. Então tu entra nessa diminuição dessa tua capacidade para que tu possa ter uma melhora a partir de 24 horas, que é o conceito básico que é usado até hoje. Tá? E aí a gente chama de clean house, que é a segunda etapa, que é a reorganização das estruturas. Então, como tu gerou ali aquela quebra de molécula, de proteínas e vários outros miofibrilas também, fibras musculares que foram rompidas, tu precisa reorganizar todo o teu sistema, teu corpo precisa reorganizar tudo para que tu possa reestruturar de novo teu sistema e a partir daí tu consiga retomar a tua atividade novamente. E aí depois vem a questão anabólica, né? Porque daí tu tem todos aqueles acúmulos de ácido lático, acúmulos de lixo metabólico ali, que aí o teu corpo precisa eliminar tudo radicais livres, que ele precisa eliminar tudo, limpar tudo, para que tu possa estar com uma boa capacidade de readaptação. E o último é a sobrecompensação, que a sobrecompensação foi o que eu disse bem no início lá naquela curva, né? Que é no momento que tu tem a sobrecompensação, no próximo treino que tu vai fazer, ela vai estar treinando a mesma demanda, o mesmo agachamento, a mesma barra dela, e ela vai conseguir com a mesma frequência cardíaca ou igual ou inferior à primeira vez que ela fez, tá? Então ela não vai ter um aumento, um desgaste maior por fazer aquela mesma atividade. Então essa é a forma mais básica de entender a sobrecompensação. Tu não vai ter um desgaste maior do que tu teve quando tu treinou pela primeira vez o teu agachamento e o teu terra, porque o teu corpo já entendeu aquele estímulo e ele vai, cada sessão de treinamento, tu vai ter um déficit menor. Então tu vai ter uma frequência de cardíaca menor, vai ter um desgaste menor e tu vai estar cada vez mais forte. E aí vai chegar um momento lá na troca de estímulo, ou de repente aumentar o estímulo, teu corpo vai entrar de novo nessa fase. E assim vai até a gente chegar, claro, todo o corpo tem um limite, né? Até chegar à fase máxima ali de estímulo. Aí chega o bendito de treinamento, o nosso vilão, né, na atual situação. O de treinamento, ele é bem, digamos assim, é bem triste o que acontece no nosso corpo, porque a gente leva um tempão para ganhar essas capacidades e aí rapidamente a gente começa a perder isso e já tem bastante evidência, muitos estudos já demonstram a velocidade e a forma com que isso acontece. Então eu vou colocar aqui para vocês bem rápido, tá? Uma pessoa que treinou um ano, olha só, a pessoa treinou um ano, desenvolveu várias habilidades, tá? Aí eu vou colocar aqui um bem básico, a pessoa fazia musculação e corrida. A pessoa fazia musculação 3 vezes por semana e corrida 3 vezes por semana. Então a pessoa treinava 6 vezes na semana, tá? O indivíduo treinava bastante, né? Um volume bem alto de treinamento. Depois de um ano de adaptação, se ele parar de 1 a 3 dias, ele vai ter uma melhora no desempenho de hipercompensação, que a gente chama de hipercompensação, que é uma melhora. Então, se tu para de 1 a 3 dias, isso é muito usado para atletas de alto rendimento, tu vai ter um resultado muito bom naquele período ali. Então, geralmente, essa pessoa que tem digamos assim, esse cara é um atleta ou esse cara não é um atleta, se ele parar por 3 dias, e aí ele for praticar uma atividade de alta demanda, ele vai ter um resultado positivo, muito positivo. Porque aqueles 3 dias ali foi suficiente para que ele tivesse uma hiper, que a gente chama de hiper super compensação. E vai ter um resultado super positivo na hora de fazer a demanda. Só que daí eu já entro no de treinamento porque tu fica aquele período ali sem treinar, tá? Mas aí se tu fica 7 dias, o que acontece? Diminui o volume sanguíneo, a primeira coisa que começa a diminuir no teu corpo. Ele diminui de 5 a 12%. E o volume sanguíneo, basicamente, é o volume sanguíneo circulante no teu corpo ali. A pessoa que faz hipertrofia, especificamente, que tem um aumento lá dos seus sarcômeros, um aumento lá na secção transversa da musculatura, visivelmente, vamos dar um exemplo do ombro.
que treina, que tem digamos que ela tem um ombro, o meu ombro aqui. Para cada 7 dias que eu tô parando ali, eu vou perder uma porcentagem de 5 a 12%. Tá? Então eu vou perdendo, digamos que eu faço só do ombro. Então eu vou diminuindo aquele volume sanguíneo ali naquela região. Digamos, eu tô resumindo, não é só ali, né? É no sistema inteiro. Mas se eu pudesse falar só do ombro, é como se fosse se eu estivesse perdendo volume sanguíneo ali. Basicamente, nosso músculo, ele é líquido, né? Então, o sangue, a boa parte que está ali dentro é sangue também. Então, se tu vai diminuindo isso, tu vai perdendo também aquele volume muscular ali. Para a pessoa que tem essa questão da musculação ou da questão estética, isso é bastante, né, cara? 5 a 12% é muito. Para a pessoa que é o alto rendimento do cardio respiratório, da corrida ou de algum outro, também é, porque o coração, ele é o principal músculo do nosso corpo, né? Então ele faz esse trabalho de bombeamento de sangue lá. Então no momento que tu diminui esse fluxo, todo aquele acúmulo ali também vai precisar ser metabolizado, né? E aí então tu faz uma sobrecarga também no teu sistema. Então é importante entender que não é só a questão estética que está sendo envolvida também, tem toda a questão do sistema também que há uma sobrecarga. Além disso, há uma diminuição nos estoques de glicogênio na célula, que a glicogênio basicamente é a principal fonte de energia para nossos músculos e nossos órgãos, né? E há também uma diminuição na eficiência dos mecanismos de remoção de ácido lático. Então a questão é, tu tá num nível ótimo, né? Tu conseguia remover todo o ácido lático, tinha um estoque de glicogênio muito bom nas células. Nesses 7 dias que tu parou de treinar, tu já tem uma diminuição muito grande. Então, no próximo treino que tu tiver, tu vai ter um acúmulo maior, vai sentir aquela queimação, aquela ardência, aquele cansaço, não vai ter um rendimento tão bom. Então, basicamente, quando a gente fala sobre essas porcentagens, é porque basicamente foi elaborado um estudo e aí a gente conseguiu quantificar isso dentro dessa realidade, tá? Aí, se tu tiver qualquer detalhe para falar, Morgan, tu pode falar também, tá? Tô falando bem técnico aqui, mas dá para entender meio por cima, assim, como é que o nosso sistema ele funciona, né? E agora eu vou tentar ser bem mais sucinto, assim. Então, de 2 a 3 semanas parado de treinamento, a gente tem um aumento da frequência submáxima, tá? Para a mesma demanda. Então, foi aquilo que eu falei. O exercício, ele traz vários benefícios. Um deles é essa questão de tu ter um menor desgaste do teu coração para uma demanda energética que tu precisa, uma demanda de força ou cardio lá. E aí, quando tu fica esse período de 2, 3 semanas, tem um aumento da frequência submáxima. Então, tu tem que, para fazer aquela mesma atividade, tu vai ter que ter um desgaste muito maior do que tu tinha antes de parar. Entendeu? Então, essa função do treinamento, ela também está associada com a pessoa que não treina, pessoa que é totalmente sedentária. Então, tu tem um desgaste muito grande do teu corpo lá, quando tu não treina nada e tu começa a treinar, ou quando tu retoma. Entendeu? Então, essa é uma das coisas mais perigosas que a gente pode falar, principalmente o pessoal que é sedentário e começar uma atividade física sem uma orientação ou sem um cuidado e já começar a la louco, correr, aí eu totalmente força e fazer uma sobrecarga muito grande lá, né? Infelizmente a gente teve até alguns relatos de algumas pessoas que estavam estudando para alguma parte física aí e tiveram um mal súbito, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, e independente se ela é condicionada ou não, mas a grande chance, né, de acontecer principalmente com pessoas que não são adaptadas, né, a um esforço, ou de repente algum exame prévio poderia ter tido alguma orientação a não fazer aquela prática, mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo com algum exame mais aprofundado, há grande possibilidade de não aparecer, né, essa disfunção ou essa situação como um mal súbito que qualquer um pode ter ali. Mas é importante a gente ficar bem ligado, né, que o nosso corpo ele precisa de um estímulo aos pouquinhos, né, e buscando aos poucos ali para chegar no nosso nível máximo. Não dá para simplesmente começar do nada assim e querer ter um baita no resultado, que isso vai ter uma resposta bem negativa, né, para o nosso corpo, principalmente para o nosso sistema, né. Existem vários detalhes que eu poderia falar aqui sobre a cada semana de treinamento, como é que poderia cair, mas isso eu acredito que para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, elas já conseguem entender que quanto mais tempo tu ficar sem treinar, né, ou que tu já treina, mas ficar com treinamento, pior vai ser todo o seu sistema e mais difícil vai ser tu retomar. Então eu também não quero me estender muito aqui sobre cada uma delas, tá?
porque aí a gente ficaria aqui horas falando só sobre o sistema. O mais importante agora é a gente poder falar sobre quais estratégias que a gente pode abordar para que a gente possa estar minimizando esses efeitos de detreinamento e que a gente possa fazer com que a gente tenha algum tipo de estímulo positivo para a gente continuar motivado a treinar, motivado a continuar estudando e continuar tendo resultados positivos, né? Eu acredito que essa influência aí da perda de condicionamento, que a gente vê que tanto estética quanto de sistema, ela existe, ela é muito rápida. Então, vocês podem ver que a partir de 7 dias aí, sem ter treinamento, já conseguem perder condicionamento. E quanto mais tempo, pior. O que eu tenho como dica para vocês? Algumas pessoas que estão fazendo comigo treinamento à distância disseram que com a função da troca de data iam querer treinar com um professor presencialmente. E eu achei fantástico isso. Porque o treinador, estando contigo, ele sim é um estímulo, sim ele é uma pessoa que vai te elevar no momento que tu precisar. Como um amigo, como um familiar que te motiva, ele vai te favorecer isso. Então, se você tem condição, se você pode, ou um amigo que seja profissional da área de saúde, eu tenho certeza que se tu pedir uma ajuda pro cara, o cara vai te ajudar também. Não necessariamente sempre tendo o retorno financeiro, mas nem que seja uma prescrição, nem que seja um dia para tu correr num parque ou para fazer uma atividade, ele vai te orientar e vai te ajudar. Nós temos essa obrigação, como a gente tem um código de honra também, código de ética, na verdade, né? Eu sempre gosto de explicar o código de honra do profissional, que a gente tem que visualizar sempre a saúde daquele indivíduo, né? Então, independente da questão de profissional, questão financeira, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é na saúde daquela pessoa, no bem-estar. E essa é a grande influência para qualquer pessoa, né? A gente se manter motivado. Não é fácil, não é um dia tu acorda tu tá motivado, outro dia tu não tá motivado. Então, se vocês têm que procurar algumas estratégias. A primeira estratégia que eu gosto de passar para meus alunos, somente os alunos que já treinam comigo há algum tempo, não é aquela estratégia, não é aquela visão sobre, eu era magrinho, eu era assim, eu era assado. A gente sabe que o tempo, ele é inimigo do corpo bonito, né? A gente sabe que a gente, a cada X anos, 5 anos, uma década, a gente vai ter mudanças fisiológicas e mudanças no nosso corpo, e a gente dificilmente vai ter uma resposta cada vez melhor. A gente vai chegar no nosso máximo, no nosso ápice, que geralmente para homens é entre 27 e 28 anos, então tanto para atletas quanto não atletas. Então o nosso ápice de condicionamento, tanto muscular quanto cardiorrespiratório, é 27, 28 anos. Para as mulheres é um pouquinho menos, é de 22 a 25 anos. Então, a partir dessa idade, passando disso, é mais importante ainda a gente ter uma rotina equilibrada de treinamento, de alimentação e de descanso, para que a gente tenha menos, digamos assim, uma queda menos brusca ainda, né, no nosso rendimento. E aí isso funciona para o nosso estudo e para o nosso treinamento. E, então, para isso, eu gosto de colocar algumas estratégias. Quando o aluno diz para mim assim, cara, eu não consigo treinar todos os dias, eu consigo treinar 3 vezes por semana. Para mim é ótimo. 3 vezes por semana é o primeiro nível assim, de ter um bom resultado. Menos que 3 vezes por semana é bem complicado de ter resultado, independente se é carga respiratória ou de força, porque se for pensar é muito débil o teu estímulo. Então tem que primeiro tentar buscar um padrão de estímulos que tu possa aplicar para que ele seja suficiente para que tu possa ter um resultado. Claro que se a gente for falar agora aqui de um resultado de saúde, 2 vezes por semana é melhor que nada, com certeza. Para a saúde, sim. Mas para que a gente possa ter uma melhora de condicionamento, uma melhora significativa, a gente tem que treinar, dar aquele estímulo no mínimo 3 vezes por semana. Na semana são 7 dias. Então, tu vai estar dando 3, é como se fosse 50%. Vamos arredondar aqui para baixo. Como se fosse 50% do estímulo da semana. É um estímulo bom, só que aquele estímulo que tu dá naqueles 3 dias por semana tem que ser um estímulo de verdade, não é uma fase de conta. Isso eu falo para meus alunos também, não é uma fase de conta. Por isso que a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela estipula que tu faça no mínimo 30 minutos de atividade todos os dias. Então, eu sei que muitas pessoas não têm essa condição de treinar todos os dias, mas aí se for treinar 3 vezes por semana, tu tem que dar um estímulo
mais forte, digamos assim, naquele tempo que você está treinando ali. Então, a primeira estratégia é organizar o teu calendário semanal, no mínimo seus 3 estímulos por semana. Se tu tem disponibilidade de treinar 5 vezes ou mais, tu vai diminuir esse tempo de estímulo, 30 minutos, 25 minutos, na tua rotina. Então, a primeira coisa é organizar a tua rotina, colocar teu calendário, teus estímulos que tu vai fazer. Para pessoas, ou melhor, para todos os candidatos que vão fazer a PRF, por exemplo, 3 vezes por semana é o mínimo, tá, pessoal? Então, vocês não esperem treinar menos de 3 vezes por semana, que vocês vão buscando um rendimento otimizado que vocês não vão ter. Não existe. Até eu, que sou uma pessoa que tem 14 anos de treinamento geral, né, todos os tipos de estímulos que eu já elaborei, que eu desenvolvi, perdão, se eu treinar só 3 vezes por semana buscando um rendimento, eu não vou ter. É muito pouco estímulo, né? Então eu teria que buscar um estímulo maior. Por quê? Porque eu tenho metas, né, dentro do prova, vocês têm metas que você tem que atingir e elas são elevadas. Por exemplo, a corrida ele tem uma métrica muito, muito grande. O salto também, então implica em várias habilidades que se tu não treinar constantemente, tu não consegue se manter nelas. Então vai ter algumas pessoas que vão ter uma facilidade na barra, por exemplo, eu consigo fazer tranquilamente ali 10, 12 barras de primeira, mas a minha facilidade para manter 2.400, 2.600, 2.700 de corrida em 12 minutos é muito difícil, então eu tenho que treinar muitas vezes aquilo ali. Então isso vai ter essas individualidades que é importante vocês avaliarem também. O segundo detalhe depois da organização semanal, tentar deixar mais prazeroso aquela atividade que vocês vão fazer, tá? Então, eu já até falei isso no outro episódio de live. Aquela música, aquela playlist legal para você treinar. Se você vai treinar em casa, então você já deixa pré-avisado ali, teu filho, o teu gato, a tua namorada, deixa eu treinar agora é o horário de treinar, é o momento de buscar meu rendimento. Eu brinco com o gato, porque o gato é um bicho que tu tenta, como é que eu vou dizer, controlar ele, mas é ele que te controla, né? É só tu Então, começar a treinar que vem todo mundo olhar, quer participar, quer sentir participar, embaixo, quer pular em cima de pega as ti. coisas. Daí tu pode usar até ele como peso. O meu gato tem 4,6 kg, então dá pra tu colocar ele no pescoço ali, já é um pezinho. Excelente, excelente. Dá pra também tentar fazer isso. Mas então, tentar trazer essa situação com algo mais prazeroso possível para ti, tá? Eu entendo que a pessoa que já treina, que já tem isso na sua rotina, aquilo já te traz prazer. A própria liberação de endorfina, de hormônios na atividade física já te traz prazer. Mas a pessoa que não tem essa continuidade, não tem isso já na sua rotina, ela tem que tentar trazer isso, tentar deixar mais prazeroso possível. Então eu recomendo para vocês que tenham uma playlist com as músicas legais, separem já um espacinho ali, deixem os materiais pré-prontos, porque você não tenha também que ficar procurando onde é que está seu halter, onde é que está, onde está seu colchonete, onde é que está a toalha. Então deixar as coisas pré-prontas ou sempre guardadas no mesmo lugar, que você chega, já organiza tudo ali e já faz a sessão. Porque senão a gente sempre vai querer jogar para depois, né? A gente vai acabar protelando isso. E aí passou 1 horinha, passou 2, aí quando você ficou 3 horas no celular, aí você não comeu ainda, você vai comer, aí depois dá aquele pico de glicemia, né, que você comeu, então você vai subir o açúcar lá em cima, né, vai dar aquela bobeira, aí quando vê você já não treinou. Então, são detalhes que vocês precisam identificar que são sabotadores. A gente vai se sabotar o máximo possível para que a gente não passe por aquele estresse. Porque, como eu disse para vocês, o treinamento ele é estresse. Ele vai gerar um estresse metabólico, um estresse no teu corpo e, primeiramente, isso vai ser uma sobrecarga. Mas depois de um período, aquilo vai gerar um prazer. Então, é aí que, depois que você está numa rotina com prazer, você vai deixar durante muito tempo aquilo ali. Então, isso é importante vocês frisarem bem, tá? Transformar aquela atividade em algo prazeroso. E o último, digamos assim, dessa pirâmide, o terceiro detalhe é vocês poderem, e eu gosto de usar isso com meus alunos também, às vezes é a foto, às vezes é o vídeo, e algumas vezes, para alguns alunos que trabalham com rendimento comigo, eu gosto que eles anotem os resultados em alguns momentos. Vamos supor, se o cara vai fazer um simulado, por exemplo, dos exercícios, que ele anote a condição dele naquele período. Porque isso também implica em semanas que tu vai estar com rendimento ótimo, que tu treinou todos os dias, outros dias que tu vai estar, outra semana que tu vai estar com rendimento mais baixo e
para cada semana ali, você consegue depois identificar dentro de um mês, umas 4 semanas, por exemplo, o que será que aconteceu que naquela semana que tu teve um resultado ótimo e na outra semana tu não teve um resultado tão bom. E isso é importante porque a gente saiba que vai ter dias que tu vai estar cansado, vai ter um rendimento bom, e tem dias que tu não vai estar tão cansado, aparentemente, o teu resultado não vai ser tão bom. Porque isso não influencia, não é só naquela sensação daquele momento, sabe? Eu lembro que no inverno eram os momentos que eu mais gostava de treinar, porque o meu desgaste era bem menor. Só que no inverno, tu sair de casa é o primeiro estresse que a gente tem, né? Pô, tá, sei lá, Aqui 5 no graus lá sul, na né? rua. 5 graus lá na rua e Chovendo, aquela chuvinha fininha caindo assim, ó. ventando. Bah, daí pensa assim, caraca, mano, eu vou sair agora nesse frio danado aqui pra treinar. A Pegar academia uma fica, gripe. sei lá, exato, qualquer coisa, né? Tu vai pensar qualquer coisa naquele momento. E aquele é o maior estresse. O maior estresse é tu sair, pegar aquela chuva, pegar aquele fio até chegar na academia. Chega na academia, uma musiquinha, tu tá tocando aquela musiquinha que tu gosta, tem todos os halteres que tu precisa, todos os pesos que tuas máquinas precisam estão disponíveis, ou ao contrário. Então, todos esses estímulos que vão estar ali, eles podem ser ou positivos ou negativos. Quem vai diferenciar isso é tu, é a tua cabeça e a tua vontade de treinar. Muitas vezes eu cheguei na academia também para treinar certos exercícios, máquinas ali que eu não estava muito afim de fazer peso livre, e todas as máquinas estavam ocupadas. Por quê? Porque as pessoas preferem fazer na máquina, porque é mais fácil, teoricamente, não precisa ficar fazendo isso ou fazendo aquilo, do que fazendo o peso livre. Mas o peso livre sempre vai ser mais fácil de trabalhar, porque tu tem tudo à mão, entendeu? Tudo à mão. Na tua casa tu não vai ter máquina. Dificilmente alguém vai ter máquina em casa, vai ter o peso livre lá, então tu vai ter que adaptar, vai ter que ver. Vai ter momentos que tu vai conseguir, não. Então, primeira coisa é isso, desenvolver essa questão mental de que você nunca vai estar 100% querendo praticar aquele exercício, 100% querendo treinar, 100% querendo fazer tal coisa. Dificilmente a gente vai estar 100%. Vai ser uma vez por mês e olhe lá, quando a gente tem isso. Então, isso que é importante, é tu poder ter essa continuidade, buscar um pouco de prazer naquela atividade, transformar aquilo na rotina, para que tu possa ter um resultado. Tá, Croco, mas eu tô 2 meses aqui na pandemia já, com tudo fechado, academia e tudo mais, comendo que nem louco, e quase com depressão aqui, e tu fica falando aqui que eu tenho que fazer isso, que fazer aquilo, é muito fácil, porque tu trabalha com isso, porque bababá. A gente sempre vai buscar que a vida do fulano é mais fácil que a nossa vida, que a gente é o Uhum. coitado, que a gente tá mal. A grama é mais verde. Exatamente, a grama é mais verde. Mas eu penso assim, quando a gente for pensar isso, cara, tu tá aqui porque tu quer ser um PRF. Tu tá aqui porque tu quer ser um badass. E quando eu falo badass é porque não existe nenhum PRF, não existe nenhum policial federal, não existe nenhuma pessoa que vai pôr a sua vida em risco que não põe a sua saúde em primeiro lugar. Primeira coisa ele vai colocar a saúde em primeiro lugar, para depois colocar a vida de outro, entendeu? Porque não tem como eu trazer a vontade de deixar a saúde, digamos assim, né, colocar assim, a vida daquela outra pessoa. Tu tá ali como um policial, né, a gente já falou aqui basicamente isso, tu buscar aquela profissão para ti, se a tua saúde não estiver ok. Então a primeira coisa é a tua saúde, a primeira coisa é a tua segurança, a primeira coisa é a tua vida. E se tu não tiver com a tua segurança, com a tua saúde ok, tu não vai ter condição de ajudar outra pessoa, tu não vai ter condição de desempenhar bem o teu papel. Então a primeira coisa é isso. Cara, tu tem que ser badass, tem que ser desculpa por a palavra, tem que ser um cara foda, desde agora. Tu tem que ter uma mentalidade foda, tu tem que ter um corpo foda, tu tem que ter um condicionamento foda, desde agora. E não é depois que você passou na prova, que aí você se transformou, tomou uma pílula mágica e aí tu se tornou o Neo do Matrix. Escolou a pílula azul, a vermelha ali e se tornou o Neo do Matrix. Não é, entendeu? Isso tem que partir de ti agora. A transformação, ela acontece de dentro para fora. E a transformação, ela pode vir a partir de repente, um insight que tu teve, algum vídeo que tu assistiu, uma das maravilhosas lives que a Morgana fez aí com vários convidados bacanas. Então, tipo, alguma coisa de bom tu vai tirar daquilo ali. E aí, isso aí que tem que te despertar. Esse tem que ser teu incentivo, né? E não um fulaninho batendo na tua porta lá te chamando para tu ir lá fazer a prova. Ou o fulaninho te chamando lá porque tá assim ou tá assado. É você que tem que ser isso. Se você não for assim, me desculpa, mas você não vai ser um PF. Você até pode passar na prova de conhecimento, mas a física você não vai passar, porque na física tem que ser foto. Não que na teórica não tem que ser também. Eu concordo que tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que ir bem. 303 mil pessoas inscritas nisso aí, então tu pensa, 3.003.
3.000 pode ser que sejam chamadas para realmente passar. E agora outras 300.000. Então, a gente tem que se pôr no nosso lugar muitas vezes. Cara, eu quero conquistar isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser foda. Eu não posso esperar que o Kuroko venha agora me dizer uma receita de bolo aqui sobre o que eu tenho que fazer para poder chegar lá. E é óbvio que existem padrões específicos de exercícios e padrões de movimento, um tempo, um período que você tem que seguir para que você possa ter um índice mínimo. Isso existe por quê? Porque os exercícios são iguais para todos. Então, existe um desenvolvimento disso. Só que para cada pessoa, como a gente falou, a individualidade biológica, toda a rotina, toda a experiência que teve na tua vida, isso vai influenciar. Então, se tu não tem uma experiência, tu não tem um condicionamento, se tu não tem, digamos assim, essas qualidades necessárias, tu vai ter que, das duas uma, né? Ou tu vai ter que ir atrás e tentar conquistar, e aí tu vai te descobrir como uma pessoa badass que tu achava que tu não era e tu é, ou tu vai desistir, né? Como a maioria das pessoas desiste no momento que elas percebem que aquilo é muito difícil naquele momento, ou que não consegue, ou que já fez várias vezes e não passou, né? Então, isso eu gosto de trazer como uma atual realidade. Eu acho que ninguém vai ser Superman 24 horas por dia, vai ter esses momentos altos, ter esses momentos baixos, mas existem algumas estratégias que a gente pode estar fazendo. E eu falei também sobre aquela ação desse treinamento durante aqueles 3 dias. Então, se você está com uma sobrecarga, está cansado de estudar, está cansado, é importante tu ter essa pausa. Isso é benéfico e é cientificamente comprovado que vai te dar um resultado bom, tu ter esse descanso. Mas se tu fizer isso por um período longo, como eu coloquei para vocês ali, a partir de uma semana tu já começa a ter decair do teu rendimento. 1 semana, 3, 9 e assim vai. Até tu chegar no período de 2 meses, que é o período máximo, tá? De queda, e aí tu entra numa estabilização. E aí depois daquilo ali tu não baixa mais, né? Aí tu fica só no teu sistema, no teu platô, que é o condicionamento que a gente usa geralmente todo dia, para caminhar, para fazer nossas atividades do dia a dia. Menos que aquilo ali tu não vai ter, a não ser que tenha alguma doença, uma comorbidade que diminua a tua capacidade. Mas tu pensa assim, tu levou 1 ano, ou o período que tu está estudando para a prova, treinando e estudando para te condicionar. Por um adiamento da prova, tu jogou tudo por água abaixo. Entende? Então, isso é algo que é terrível. Terrível. Pensar que tu tá jogando tudo ali fora. E aí eu trago normalmente aquele comentário que eu fiz nos episódios anteriores. O treinamento, a atividade física, é a tua saúde. A tua saúde, tu nunca vai jogar fora porque tu não passou na prova. Aquilo ali se tornou um saldo positivo para ti, para tua vida, entende? Então, se tu não passou na prova, aquilo ali tu não jogou fora. Todo aquele tempo que tu investiu treinando, todo aquele tempo que tu investiu comendo adequadamente, dormindo, aquilo ali só vai te trazer coisas positivas, tu vai ter uma vida muito melhor, entendeu? Tendo aquele equilíbrio ali. E não só porque tu não passou na prova. E tu não passou nesse momento, não quer dizer que tu não vai passar nas próximas. Então agora, o fato da gente ter mais tempo para essa prova é o momento da gente despertar para isso. Então, procurem pessoas próximas à região de vocês que possam auxiliar vocês de alguma maneira. Tem vários grupos aí no próprio Facebook aí de pessoas que fazem atividades em praças e parques. Em algumas regiões, claro, ainda está restrito, né? Mas eu gosto de usar esse exemplo, cara. A nossa saúde, a nossa vida, a nossa segurança, ela nunca pode ser terceirizada. Ela não pode. Então isso é sua responsabilidade. E não do professor, não do policial, não do governador e não do presidente. Tá? Isso é tua responsabilidade. Então se tu come bem, se tu te alimenta e tu tem uma vida melhor, isso é teu mérito. E não de outras pessoas. Tá? Morgana, tem alguma coisa aí alguma pergunta, algum detalhezinho aí? Tem. Bora então. Foi muito pedido para que tu falasse, desse algumas dicas para o pessoal que teve Covid, Uhum. né, e precisa retomar. Perfeito. Consideram que houve uma queda, né, muito maior do que a que teria se só ficasse parado, né, em razão da Sim, doença. exato. Já está saindo bastante estudos, assim, bastante informação aí, e principalmente eu assim, eu sou abençoado por ter alguns clientes que eu trabalho que são da área da saúde. Eu digo abençoado porque a gente conversa abertamente sobre vários assuntos, principalmente essa relação de
como a doença tem afetado a sociedade e principalmente as pessoas que não pegaram a doença, né? Porque quem pegou a doença e sobreviveu, posso dizer que é um sobrevivente, ele conseguiu aprender, né? Conseguiu aprender sobre aquilo ali. Agora, muitas pessoas que não pegaram, que estão com um medo muito grande, estão com uma ansiedade muito grande em função disso, essas pessoas estão sofrendo muito mais ainda do que as pessoas que pegaram. Mas voltando lá no assunto, é importante que vocês tenham bastante cuidado no retorno às atividades, tá? O pessoal que teve o Covid, porque ainda tem pouca informação concreta sobre os efeitos, né, no nosso sistema. Eu tive uma aluna, o marido dela teve, ele já fazia acompanhamento já com o cardiologista, e aí o cardiologista insistiu para que ele parasse as atividades dele. Ele fazia várias atividades, jogava tênis e futebol, e era uma pessoa super ativa, e aí pediu para que ele parasse. E aí nesse primeiro momento eu tive aquela minha dúvida, assim, cara, será que ele deveria realmente parar todas as atividades? Uma pessoa que tem lá sua boa idade, muito tempo de treinamento, não teve nenhuma entre essas complicação. Ele teve a doença, mas aparentemente não teve nada. Mas eu sou, entre aspas, leigo nessa relação, né? Uma na doença, que a gente não tem tanta informação, quanto na questão profissional do médico, né? Pô, o cara é cardiologista, ele sabe muito mais do que eu de qualquer coisa relacionado a isso, né? Então eu não posso também, mas a gente sempre pensa, né? Será realmente o cara que sempre treinou, que sempre teve essa condição? Mas sim, existem algumas sequelas, né? Que a doença pode influenciar, algumas sequelas podem influenciar dependendo de cada pessoa. Então, existem algumas pessoas, e principalmente existe até relatos no nosso grupo lá, de pessoas que tiveram, que essa capacidade até para subir alguns degraus de escada para chegar em casa era difícil, era muito difícil. Eu tive, se não me engano, 4 alunos que tiveram Covid, uma que está retornando aos treinamentos agora, os outros que já estão treinando comigo há algum tempo, e era nítido a dificuldade que eles tinham para fazer uma atividade normal, fazer um trabalho normal ali, de uma demanda realmente baixa, de frequência baixa, de cardiorrespiratória, até de força, e é importante muito a gente poder avaliar cada caso. Então é importante a gente poder avaliar cada caso, e dentro de cada caso a gente identificar qual que é a melhor estratégia. Por quê? Porque cada indivíduo vai ter uma condição diferente, cada indivíduo pode ser que tenha alguma sequela e outros que não. Então é importante que a gente possa avaliar dessa forma. E aí o que eu poderia dar como dica? Eu não vou mencionar o nome dela aqui, porque eu nem pedi autorização para falar, mas eu vou só trazer um detalhe. Essa pessoa, ela teve, e o relato dela é que as atividades de natação, então atividade na água, teve um resultado muito significativo para a melhora de condicionamento cardiorrespiratório dela, e pós-Covid. E isso, eu até troquei uma ideia com um dos médicos que eu atendo, que é o cardiologista também, e ele disse que isso tá totalmente correto, que tu possa fazer um tipo de trabalho que tenha uma demanda controlada, né? Então que tu possa controlar aquele teu esforço. E aí, então, nesse caso, eu sempre tento dar uma dica para os alunos assim, cara, se tu tem um frequencímetro, se tu tem algum tipo de equipamento que tu possa avaliar qual é o desgaste que tu está tendo, né, de frequência cardíaca, ou até de saturação, existe até alguns equipamentos mais sofisticados ainda, tem alguns, por exemplo, o Apple Watch, que tem até de saturação de oxigênio ali, e aí então, claro, não é todo mundo que tem, mas se tu puder ter isso, a pessoa que teve o Covid, é importante que ela possa ter isso, ela começar aos poucos, e todo o equipamento, todo o dispositivo que ela puder usar para poder favorecer ela dentro desse retorno, melhor. Mas se você não tem esse aporte, né, se você não tem isso, você teve a liberação médica, que é a primeira coisa, você tem que pensar isso, você tem que ter um aval, algum tipo de segurança para que você possa fazer essa atividade novamente, porque você é um pós-Covid, então você tem que ter algum tipo de orientação para que você possa retornar. E a própria atividade física, né? Eu sempre converso com os alunos que têm algum tipo de disfunção ou alguma comorbidade, que eles possam me trazer algum laudo que eles estão aptos a praticar aquela atividade. A pessoa pós-Covid, ela é grande chance de ela ter isso, né? De ela ter alguma sequela, então é importante também que ela possa procurar um profissional aí que possa dar esse feedback
e aí, a partir daí a gente começar o treinamento. Eu orientaria o quê? Eu orientaria uma demanda muito baixa no início. Então, não começa já o treinamento em cima do protocolos da PRF, né, os protocolos da prova, com aquela intensidade alta, porque aquela intensidade é muito alta. Então, você vai começar com uma intensidade mais baixa. O treinamento de cardio respiratório, né, cardiovascular, eu recomendaria que vocês fizessem com a menor intensidade, mas mais vezes na semana, entendeu? Então, diminui o tempo sob estresse e fraciona ele mais vezes na semana. Essa seria a primeira recomendação. E o treino de força, ele vai estar muito associado também pelo tempo que você ficou com o Covid, com o tempo que você teve de complicação. Porque quanto mais tempo você teve de complicação, pior vai ser o seu caso. Então você vai ter perdido massa muscular, vai ter perdido a capacidade de VO2, vai ter até dificuldade em manter aquela demanda cardíaca por muito tempo, aquela demanda de força por muito tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa teve, né, quanto pior foi o caso dela de Covid, pior vai ser a recuperação, né? Então, mais tempo a pessoa vai ter por ali. Então, é importante avaliar isso, começar com uma demanda bem baixa, ter um respaldo, né, ter algum tipo de profissional que possa te dizer assim, não, tu já está livre, tu não teve nenhuma sequela, ou se tu teve alguma sequela, o mais recomendado é que tu faça esse tipo de atividade. Com esse adiamento da prova, vocês vão ter mais tempo ainda, a pessoa que infelizmente teve o Covid, mas assim mesmo, ela vai ter um período agora para se readaptar de novo a essa rotina, e aí a partir daí, com certeza ela vai ter condição de fazer a prova aí mesmo com o Covid. Claro que eu não posso falar para vocês aqui, ele vai passar e ter um bom rendimento sem poder avaliar se teve uma sequela ou não, se ela tem condição ou não. Mas eu digo assim, mesmo tendo Covid, aí eu posso dar alguns exemplos de alguns alunos que eu tenho, 4 no caso, que tiveram Covid, eles retomaram suas atividades, claro que alguns tiveram mais facilidade que outros, mas não foi um empecilho. Não teve problema nenhum em voltar às atividades. Mas aí, como eu disse, tem que avaliar cada caso. Então comecem devagar, tenham o respaldo aí do profissional que é responsável pela saúde de vocês, para que vocês possam estar praticando atividade aí com, digamos assim, o maior segurança possível, né? A gente sabe que 100% de segurança a gente nunca vai ter, mas o máximo possível para que a gente possa estar tendo um bom rendimento, tá? Excelente, excelente. O pessoal que está perguntando da barra, Uhum. procurem no feed do Croco os vídeos sobre a jornada pro TAF que a gente fez. Que lá ele deu Queriam todas dicas de as como dicas. fazer a barra, é isso? Uhum, uhum. Uhum. Não, mas lá Tá. tu já deu todas as dicas, né? Mas Então, mas se quiser não tem comentar problema, alguma exato. É coisa, que ali já tem alguns direcionamentos, algumas adaptações de movimento, escapular, fortalecer toda essa musculatura de ombro, posterior de ombro. Se possível também uma reeducação alimentar, se você tiver sobrepeso, alguma coisa assim. E eu digo a reeducação alimentar é porque provavelmente muitas vezes a gente acha que a gente se alimenta super bem. Eu namoro uma nutricionista e muitas vezes a gente acha que está fazendo certo e não está. E aí a gente conversa com ela e percebe, mas eu achei que estava certo fazendo isso. Então muitas vezes a gente acha que a gente sabe ou está fazendo certo porque sempre funcionou, mas não é assim. Então, busquem um equilíbrio, busquem ver além do óbvio, que parece ser óbvio. Não é só aqui, ó, pessoal, eu não sei fazer barra, vou fazer isso aqui e deu. Não, é muito mais amplo. É um bom descanso, uma boa adaptação, fortalecimento muscular geral, não só daquela musculatura que está fraca ali. Então, a questão do sobrepeso, né? Quanto maior for o teu sobrepeso, maior a demanda e maior desgaste, maior débito cardíaco tu vai ter. Teu coração tem que fazer uma força extrema para poder levantar aquele peso ali. Então, é uma coisa somada com a outra. Não estou dizendo que vocês têm que emagrecer para poder fazer a barra. Não digo que vocês têm que fazer, não precisa. Mas eu recomendaria que vocês fizessem aos poucos, vai fortalecendo o teu corpo também e vai buscando hábitos mais saudáveis, né? Ninguém é obrigado aqui, mas com certeza vocês vão ter um resultado melhor. show, show. Deu 4 páginas aqui de anotações. De Muito bom. anotações. Espero que o pessoal tenha anotado também, né, para poder retomar e até para poder fazer, né, questionamentos lá pro grupo, questionamentos precisos se for o caso. Sim, pode me chamar lá no Insta lá, quem quiser ali para pedir mais algumas dicas, algumas coisas, que para mim esse é o estímulo também. Então, se para você
o estímulo é alguém lá para ajudar vocês a fazerem a barra, para mim é o estímulo que eu preciso. Vocês me perguntam lá, pedir uma coisa lá, eu posso até desenvolver um material rápido ali, gravar alguma coisa algum dia ou dois para mandar para vocês. Então, quanto mais vocês mandarem, forem mais dinâmicos, eu tento responder também e mandar materiais para vocês. Então, muitas vezes é o estímulo que a gente precisa, né? Um lado vem e o outro Uhum, lado vai. uhum. Duas perguntas para terminar. Maravilha. Ainda dá tempo de se preparar? Quem não começou, quem, né, ficou Desistiu no meio? paradão agora, ainda dá tempo de voltar? Claro que sim, claro que sim. E eu gosto de usar esse principalmente como exemplo do pessoal que teve o Covid, cara. Eu fiquei, digo assim, muito orgulhoso, assim, de ver lá no grupo o pessoal que está em recuperação do Covid, ou o pessoal que se recuperou do Covid e ainda continua na batalha para passar na prova. Então, maior superação que isso, maior exemplo que isso, para mim, não tem, entende? Você que está aí achando que, bah, não sei, falta pouco tempo, mas eu não treinei, mas é isso e aquilo. Cara, tem pessoas que estão pós-Covid e estão treinando, estão batalhando, estão buscando porque eles querem chegar lá. Cara, eu ficaria goloso de qualquer um que passasse, mas dá um extra, né? Pensar uma pessoa que teve uma doença como essa, complicada, que a gente tem pouca informação fidedigna e a pessoa tá atingindo lá os seus níveis lá para chegar lá. Então, esse para mim já tem o carimbinho de badass, né? De cara que Verdade, vai que tá à frente já, outro nível. com Parabéns aí. certeza. E outra coisa, Croco, tu faz a mentoria presencial e à distância, né? Isso, faço, exatamente. Faço Ainda atendimento tem, aí. ainda tem vaga? Como é que tá a Tem situação? vaga. O que acontece? Eu disponibilizo quem lá no meu feed, que for lá no Instagram, vai ver que tem um linkzinho que vai direto pro grupo do Whats. E aí ali no grupo do Whats você pode me pedir ali, ou pode me pedir direto no Instagram o link para entrar direto na minha mentoria. E aí acontece, ali ela é renovável mensalmente. Então, se tu quiser, tu não tem a obrigatoriedade de ficar ali todo o período. Tu pode assinar um mês, ver a dinâmica do treino, ver como é que tu está fazendo tudo mais, e aí depois tu pode querer tocar sozinho, ou como alguns alunos que fizeram comigo dois, quase 3 meses de mentoria, e disseram assim, bah, cara, eu estou evoluindo, mas eu estou estagnado nisso aqui, ou assado, e agora vai ter mais tempo para treinar, acho que vou procurar um profissional para me dar atenção presencialmente. E então, eu não fico triste em nenhum momento por causa disso, eu fico muito feliz, porque esse cara, ele buscou um conhecimento, foi atrás, teve uma restrição, uma limitação, e aí agora ele está buscando algo a mais, entende? Eu fico triste com a pessoa que ou nem abriu o app, ou que nem buscou o treino, comprou só porque estava uma promoção, ou fez um treino e aí nem falou comigo, bah, cara, me persegui, porque esse não é o meu objetivo, meu trabalho. Meu trabalho não é correr atrás do fulaninho, do beltraninho, para fazer ele treinar. Né? Isso é importante vocês pensarem também. Porque às vezes a gente contrata um profissional, independente da área, ele acha que a nossa obrigação é a gente estar ali como um pai pegando a mão dele. Não, bem pelo contrário. Mas quando o aluno responde positivamente ou negativamente, a gente tem a obrigação de entender por que está acontecendo isso. Né? Então, esse é o nosso trabalho, tentar levantar vocês, tentar ajudar vocês, mas também diretamente proporcionar o interesse de vocês. Quanto mais interessados vocês estiverem com a proposta de trabalho, mais a gente vai dar mais resposta positiva. Excelente, excelente. Bom, te agradeço mais uma vez por ter E eu que aceitado o agradeço. convite, por ter trazido tantas informações novas. Eu sempre falo, eu fico aqui de espectadora, porque eu não sabia nada, nada das coisas que tu falou hoje. Eu aprendi tudo, né? Aprendi, quero lembrar, Muito, vou dar uma muito da revisada. parte fisiológica ela é chata mesmo, então quando a gente entra naqueles detalhes de porcentagem, isso aqui, eu entendo que a maioria das pessoas não tem muita paciência para ouvir, mas existe muita informação já bem embasada sobre todo o processo mesmo de treinamento e de treinamento. Então fiquem atentos aí, se quiserem pesquisar tem bastante coisa interessante, mas qualquer coisa que precisarem de dúvidas mais específicas, me manda lá no Instagram lá, que eu vou estar aberto a responder para vocês. O quanto antes. Claro, não, mas é justamente esse diferencial técnico, né, que separa o achismo, né, do eu acho que do profissional, né, do cara especializado, que nem tu, que sabe realmente do que está falando, né, não, simplesmente não vem aqui e joga os dados, né.
É aquela Sim, coisa, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tipo, sim, é importante, é importante. simplesmente Mas isso bastante as coisas são bem fundamentadas já tem bastante conteúdo, mas, e como eu disse, né, muitas vezes a gente quer a receita do bolo ali e aí azar o resto. Mas é importante a gente poder fazer isso aqui, tirar o cabresto, poder olhar como um todo, com o texto todo, né. quem tava na live lá do Luiz, eu chamei todo mundo de cavalo, né? Por causa de uma comparação que o Luiz fez. Eu disse, não, então todos os alunos é tudo uns cavalos mesmo. Então, pessoal, atira o cabresto, tá? Exatamente, exatamente. Olhem o contexto inteiro. Eu acho que a pandemia ela tá aí e a gente tem que contextualizar a todo momento. Não estou aqui defendendo politicamente nem Beltrano nem Ciclano, mas é a sociedade ela é responsável por aqueles que estão acima dela, né? E não ao contrário. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo do nosso lado e, se possível, desligar a TV, né, pessoal? Senão a gente não vai para Enlouquece, frente. Não vai para frente. enlouquece. Tá? Então, Troco, muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mais um dia aqui. Eu vou deixar salva a live, espero que o Instagram não me sacaneie, né? Porque segunda-feira eu encerrei e ele simplesmente disse assim, ah, tá, saí, eu só tinha que apertar OK, né? Pra sair, eu, Sim. e agora, Bah, né? triste. É, mas Triste. vamos torcer pra dar certo. Não, vai Maravilha. dar certo. Vai dar, vai dar, vai dar. Então tá. Então, uma boa noite, Obrigada, muito obrigado aí boa por tudo. noite, Bons treinos, bons estudos para todos aí. E fé, esperança e batalhar todo dia. Até mais. com certeza. Valeu, prof. Valeu, tchau, tchau. Tchau.